Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar sobre como é trabalhar com tecnologia de ponta estando fora das grandes capitais. E para isso, eu chamei novamente aqui a Thalita. Oi, Gouveia, obrigada aí pelo convite. Boa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E, bom, pra quem não escutou o primeiro episódio, a Thalita é diretora do Labs da parte de Franca, essencialmente, né? Tem coisas aqui em São Paulo também, mas boa parte fica lá. E eu tô aqui também com o Ciconha. E aí, Gouveia? Tudo bem? Bom, tudo certo? Tudo ótimo. Ciconha é cientista de dados aqui no Labs de SP. Nosso cientista maluco aqui. Isso aí. Brincadeira. Bom, vamos lá. Acho que a primeira pergunta é qual foi o approach de vocês pra começar a curtir tecnologia e trabalhar com tecnologia e tudo mais. E aqui é legal pontuar que o Ciconha é do interior do Rio. E bom, desculpa aí, fica à vontade. Não, mas é isso aí mesmo. Bom, pra pontuar, eu sou do interior do Rio, Volta Redonda. Morei em algumas outras cidades, não estava em Volta Redonda até vir para São Paulo. Bom, eu lembro quando eu era bem novo, assim, pré-adolescente e tudo mais, meu pai me comprou um computador e foi o momento que eu comecei a ter contato com tecnologia. E aí eu mexia bastante com isso e meio que eu comecei a achar incrível e magnífico o que um computador podia fazer. E isso meio que foi o gatilho para eu começar a ter interesse na área. E aí eu fui crescendo já, voltado para essa área, e eu sempre achei legal realmente poder fazer com que a máquina fizesse algo pra gente. Sei lá, modelar funções e tudo mais, e Sim. melhorar a nossa experiência mesmo no dia a dia como um todo. Então foi basicamente isso. Que da hora. Eu tive um parecido, e quando eu falo que eu fiquei curioso, é porque eu acho interessante que pessoas diferentes, com contextos diferentes, em lugares diferentes, numa mesma época, têm gatilhos parecidos, saca? Sim. E é legal você confirmar isso. Exato. Você tem coisas distantes na civilização que desenvolveram em tempos parecidos porque, sei lá, por algum motivo X. Mas eu Exato. acho curioso isso. Legal. E você, Thalita? E é legal que, assim, a minha resposta até casa com a temática de hoje aqui, né? Do lance de tecnologia no interior. Eu morava numa cidade menor, assim, e um lance da tecnologia que me encantou é essa possibilidade dela encurtar distâncias, assim, né? Dela chegar muito longe e gerar muita relevância, assim. Então eu sempre gostei de construir coisas, eu queria criar coisas que mudassem a vida das pessoas, assim, que transformasse um contexto e facilitasse a vida das pessoas. E a tecnologia me mostrou esse potencial. Eu fazia um curso técnico de administração e empreendedorismo e era a era da internet, onde o cara que só tinha uma lojinha lá, numa cidade com um público que morava em volta da lojinha dele lá, tinha de repente a chance de estar exposto a milhares de pessoas, né? E isso foi bem fascinante, assim. Eu já gostava de matemática, gostava de cálculo, então essa área de tecnologia combina muito com isso e combinava com esse potencial de gerar relevância, de expor as pessoas para além daquelas fronteiras onde elas estavam e conectar coisas e te colocar em contextos que até pouco tempo atrás eram mais difíceis de ser alcançados. Então, para mim, casou muito, assim. Então, ela, de certa maneira, me mostrou que dava para empreender, dava para desenvolver, construir, acelerar a vida das pessoas, independente de onde você estivesse fisicamente, né? É legal isso. E tem uma outra coisa legal, e a gente tava até conversando antes de começar a gravar, que é por que normalmente grandes centros, grandes capitais têm esse lance de atrair desenvolvimento de tecnologia, blá blá blá. E você até comentou, né, que tipo, putz, por que isso acontece? Então, eu acho que os grandes centros, eles acabam atraindo grandes empresas, né? Você acaba tendo um profissionalismo muito maior, muitas vezes, nessas empresas. Você tem faculdades boas que formam profissionais excelentes também. E muitos profissionais de N áreas migram, né, para as capitais, porque ali estão as melhores empresas e elas estão ali, muitas vezes, por benefícios práticos, assim, né? Você, às vezes, tem um favorecimento logístico, você tem uma escala de profissionais ali que comercialmente fazem muito sentido para muitos ramos de atividade. Só que na tecnologia não necessariamente precisa ser num grande centro, né? Já que o que a gente constrói trafega essencialmente pela internet, a gente está removendo os limites físicos das pessoas. A gente tem visto grandes projetos sendo desenvolvidos com profissionais entre países, inclusive. Sim.
isso faria com que na nossa área as grandes empresas não precisassem estar num grande polo industrial, num grande polo logístico. Sim. Então isso fazia com que empresas viessem para as capitais, mas em termos de tecnologia não é necessariamente uma regra, né? E com desenvolvimento de infraestrutura, conexão de qualidade melhor, Exatamente. você não faz tanta diferença mesmo. Inclusive, a gente tem exemplos bons de coisas assim acontecendo, acho que o Siconha pode também falar sobre isso, polos universitários gerando tecnologia, né? Sem dúvida. Tipo, em Franca a gente tem, em São Carlos a gente tem, em Minas a gente tem, no Sul a gente tem, no Nordeste a gente tem. E eu acho assim, eu nasci e cresci em São Paulo e eu acho ótimo que existam coisas fora de São Paulo. Por quê? Cara, São Paulo é muito caótico e não tem muitas soluções boas para resolver os problemas de urbanização que aqui tem, sabe? Tipo, transporte e, várias outras coisas. A gente descentralizar, além de melhorar socialmente como todo mundo tá, a gente gera riqueza em outros lugares, Exatamente. sabe? Tem várias coisas políticas no meio disso que não deixam de descentralizar tanto quanto deveria. Mas eu, particularmente, acho excelente tirar essas coisas daqui, saca? Ou começar a migrar mais pra fora. Porque aqui é muito difícil fazer algumas coisas, sabe? Eu acho que tem tanta demanda que dá pra ter uma ampliação sem necessariamente precisar migrar também. As capitais, obviamente, já têm uma relevância enorme em todos os segmentos, inclusive em tecnologia. E não vão deixar de ter por causa disso também, né? Não vão deixar de ter. E vão surgindo polos em cidades no interior, que às vezes são estimulados pelas universidades, mas também por grupos de empreendedores, enfim, que fazem com que a realidade dessa cidade se transforme. Isso é incrível, assim. Em Franca mesmo, a gente está observando uma crescente, né? Tanto de cursos de graduação, quanto de empresas de desenvolvimento. O Lab lá está crescendo bastante. Aí tem cidades próximas, né? Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, Uberlândia. E o que a gente vê é que essas cidades antes ou eram essencialmente agrícolas, ou de produção calçadista, ou pequenas indústrias. Então você vê que a mão de obra da maior parte das famílias era uma mão de obra industrial e, consequentemente, uma remuneração menor. O desenvolvimento daquela família ficava, muitas vezes, em cima dessa renda ali que esse segmento industrial favorecia, né, ou oferecia, melhor dizendo. E se você pega um filho dessa família que estuda tecnologia, começa a desenvolver software com 20 e poucos anos, tá ganhando uma grana legal, às vezes como o pai dele ganhava para sustentar a família inteira. Esse cara contribui para a família dele e também escreve uma nova realidade, né? Ele se desenvolve e pode ter oportunidades melhores em termos de carreira mesmo, porque a gente sabe que a tecnologia ela é uma escada infinita, assim, né? Sim. O cara que começa como desenvolvedor júnior, dali 2, 3 anos, se ele for um cara focado, ele tá crescendo muito, ele tá ocupando novas posições. Tem uma porrada de gente que em 2, 3 anos tá furando empresa. Exatamente. Sabe? Porque você começa a construir e tem uma independência gigante, assim. Exatamente. Aí você vê pessoas que lá em Franca tem acontecido bastante. Às vezes o menino, o filho, tem 20 e poucos anos e hoje tem uma renda parecida com a do pai. É verdade. Cara, eu meio que vivenciei as duas vertentes que a Thalita citou a respeito do... Às vezes é um investimento mais por conta da universidade mesmo, ou às vezes por conta de uma iniciativa privada. Eu fiz faculdade em Alfenas, a graduação dava um baita incentivo pra galera, porque inclusive tinha uma empresa júnior de computação e era sensacional pra todo mundo, sabe? Porque aí a galera que tava na faculdade tinha a oportunidade de estar ali meio que prestando um serviço, meio que algo que eles vão viver no mercado em um breve momento. E a galera da cidade em si, que era uma cidade pequena, de 40 mil habitantes, tinha contato com serviços que era exatamente uma empresa de tecnologia tá prestando para eles. E no segundo momento, depois eu fui morar em Petrópolis, e aí lá já é porque eu estava no Laboratório Nacional de Computação Científica, e aí, por conta de terem adquirido um supercomputador e tudo mais, que era de uma empresa francesa, isso trouxe muita visibilidade para a cidade. E é uma cidade um pouco maior que Alfenas, mas mesmo assim ainda é uma cidade pequena, é considerada interior, serrano do Rio. E aí, por conta disso, diversas empresas começaram... Ainda tá nesse processo, porque esse supercomputador chegou em 2015, ainda é algo recente, mas isso trouxe uma visibilidade muito grande de tecnologia para uma cidade que antigamente era mais ou menos antes da iniciativa privada realmente chegar, e ninguém olhava tanto assim. Sim. E a gente vê que tem N motivações nesse sentido. Tem alguns polos no interior também que estão em locais privilegiados de logística. Então, às vezes, o pessoal se especializa em
controle de armazém, emissão de CTE, né, que é aquele conhecimento de transporte agora que o governo exige das empresas desse segmento. Como as empresas agora, mesmo as pequenas e médias, precisam emitir nota fiscal eletrônica, então, às vezes, só surge uma software house ali. Então, a demanda por tecnologia, ela vem, hoje em dia, muito junto com a demanda de negócio, de empreendedorismo. E, às vezes, até o empreendedor que ainda não é um empresário regular, assim. Por exemplo, a gente vê pessoas que começam a atuar muito nas redes sociais e divulgar produtos e de repente estão vendendo ali nas redes sociais e grupos de pessoas se juntando para potencializar um determinado segmento. A gente viu surgir um hub de vendedores de calçado, né? Porque como Franca produzia muito calçado, alguns se juntaram e começaram a anunciar produto juntos. Então eu acho que a tecnologia ela tem esse poder de abrir espaço, né? De gerar oportunidade e aí vai gerando oportunidade de desenvolvimento de carreiras, né? É bem legal isso. E o Cicoin a gente não falou, mas ele não é bem formado em uma área super tecnológica, né? Sim. Quer dizer, mas não focado em desenvolvimento, etc. Exatamente. Eu meio que fui depois, né? Eu fiz, minha graduação foi em biomedicina, bem nada a ver, só que, assim, eu já tinha feito um técnico informático, e aí eu já tinha tido um contato com desenvolvimento, eu já gostava, só que por alguma razão inexplicável eu saí com um pouco de raiva de exatas, né, desse técnico, e aí eu fui pra biomedicina, mas lá mesmo eu já quis voltar, e aí foi eu tava numa cidade bem pequena, mas por sorte o pessoal tinha um pouco de, por ser uma universidade, acredito eu. Sim. A galera olhava bem pra tecnologia e tudo mais, e aí nesse momento eu já comecei a encaminhar mesmo pra trabalhar com ciência de dados, que é o que eu faço hoje. E aí depois eu saí, aí eu segui. Eu fiz o mestrado já na área e voltei pra exatas, até demais. Isso aí faz até um callback das coisas do episódio anterior, saca? De transição de carreira. Porque, putz, você tava num negócio que tem a ver com tecnologia e a gente até falou disso, saca? Tipo, tem coisas que o mercado inteiro vai ser de tecnologia, querendo ou não, saca? Exato. Então é legal essa perninha de, putz, provavelmente todos os mercados aqui da frente vão ser de tecnologia e esses polos vão ter muito mais proliferados por causa disso, sabe? E aí a gente vai vendo que não existe uma necessidade até de graduação, assim, de fato. A gente vê que essa área é uma área que exige conhecimento. Eu mesmo não sou graduado. E a gente nem exige mais aqui no Labs, na verdade. Quando a gente está recrutando, a gente olha muito o perfil, né, o estilo, a cultura, a postura. E a competência técnica, ela não é medida pelo diploma, né? O cara faz um teste técnico, que é onde a gente baliza. Então eu acho que isso também é muito democrático, né? A capacidade de aprender também pra caramba conta, assim. Exato. Eu acho que a universidade, ela ajuda a desenvolver um polo naquela região, como a gente mencionou no início. Mas a dedicação individual, né? Se o cara sentar, estudar, aprender, tiver interesse, ele consegue entrar nessa área independente de ter uma graduação. Eu acho isso bem legal. E o mais interessante da área de tecnologia é que é tão dinâmico e as coisas mudam tanto que, por exemplo, eu não graduei por besteira minha, sabe? Porque eu fiz tudo, fiz TCC, só que eu perdi os tempos de algumas coisas e aí... mas quem tá ouvindo, não faça isso. Eu não sou um exemplo bom. Por favor. Mas o Covê é um excelente profissional. Não, muito obrigado. Exato. Mas eu sou um péssimo exemplo nessa linha. Mas o bacana dessa área ser super dinâmica, assim, é que... E o ruim também é que os currículos das faculdades às vezes não acompanham. Exato. E é desafiador mesmo, por natureza, sabe? Sim. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que, sei lá, em alta tava PHP. E quando eu terminei, tava em alta Ruby já, sabe? E foi tipo, sei lá, 5 anos. E o conhecimento é muito perecível, assim, né? A gente aprende, o ideal que as faculdades deveriam desenvolver nas pessoas é o pensamento computacional, é a lógica, é essa clareza de que as linguagens são códigos, mas que o que está por baixo são os paradigmas e como você pensa. Base, né? E o cara tem que aprender a aprender sozinho, a ler, a aprender também com outras pessoas. Então, se esse pensamento computacional e esse discernimento a pessoa já adquirir de outras maneiras, ela pode seguir a carreira dela da mesma forma, assim. Não estou descredenciando ou diminuindo a importância das universidades, não é isso? Mas eu acho que essa nossa área é tão democrática que ela permite que as pessoas ingressem na carreira por N caminhos. Sim. Na verdade, apesar de não ter concluído de fato para pegar o diploma, tem várias coisas que eu aprendi na faculdade que eu uso até hoje, sabe? E tem várias coisas que o pessoal falava, não, isso aí é inútil. E não é, sabe? Tem várias coisas que são super importantes. A coisa mais legal de você ter concluído é você poder continuar. E talvez isso seja uma coisa que eu me arrependa mais. Principalmente se a pessoa vai para uma área mais acadêmica, uma área de mais especialidade,
faculdade, né? Você quer fazer um mestrado, tipo, um doutorado. Data Science é um negócio que, Exato. putz, tem tanta coisa legal de especialização que você pode fazer, e é uma área tão interessante que eu realmente falo, putz, não abandone, sabe? Pegue seu diploma. É que hoje em dia é super difícil pra eu conseguir, assim. Pseudo impossível. Mas eu gostaria de algum momento voltar, assim, a algum curso. Tem maneiras hoje em dia também de você fazer uma graduação mais rápida, à distância, enfim, pra quem já tá na área pode ser uma saída, né? Sim. Mas, anyways, eu acho que tudo isso exemplifica um pouco como o ambiente acadêmico é importante e tal, mas tem um outro lado de, Exato. conforme esses polos se criam, eles vão impactando e modelando a necessidade no ambiente acadêmico e não só no acadêmico, Exatamente. né? Modela toda aquela cultura local, o ecossistema local e como as pessoas começam a planejar a vida delas para poder participar daquele polo Exato. e tudo mais, né? São as necessidades do mercado que ditam o que deveria ter na universidade, né? Sim. Que ditam o que está valendo naquele polo, o que está sendo procurado, né? Então é uma retroalimentação aí, Sim. né? E também tem muito do contrário, né? Porque, como a gente falou, às vezes você tem uma área de pesquisa muito forte numa universidade e uma empresa que fica ali perto para entender melhor e evoluir mais um aspecto dela, e aí começa a fazer esse loop louco de evolução aí. Exato. Como que você presenciou lá em Franca esses impactos que a gente tem tido? Porque a gente cresceu loucamente nos últimos anos, como nunca, assim, é impressionante. E como que você viu tudo isso, assim? É bem legal, assim, porque acontece num curto espaço de tempo, né? Se a gente olha 3 anos para trás, assim, a gente teve um crescimento enorme, tanto da procura, né, de profissionais, quanto uma especialização muito grande. Hoje a gente trabalha com tecnologias de ponta, as mesmas tecnologias que o Labs de São Paulo usa, o Labs de Franca também usa. A gente tem tanto trazido pessoas prontas, né, que às vezes já estavam trabalhando em outras cidades, ou até na capital mesmo, e procuram uma qualidade de vida no interior, enfim, e querem, né, mudar. Mas também a gente tem desenvolvido muita gente boa. Então, o pessoal tem tido a oportunidade de aprender com o Labs, e também com as pessoas que estão migrando, né, estão voltando para o interior. Isso tem feito subir muito a régua, assim. Então, a gente tem um grupo grande de profissionais fortes, e isso é incrível, assim, porque é bem comum, às vezes, você vê uma empresa pequena, uma boutique de tecnologia, assim, que tem 3, 4, 5 profissionais fora da curva. O Lab hoje, tanto em São Paulo quanto em Franca, e agora em Uberlândia também, tem profissionais de altíssimo nível, numa escala muito relevante, né? A gente tem times grandes, conseguindo atender toda a capilaridade do nosso negócio. Isso é sustentável. Então, quem já conhece contribui com quem está em formação. Quem está em formação corresponde rápido e vai fazendo com que esse ciclo virtuoso não se finalize, né? Sim, e eu acho interessante que você começa a medir, pelo menos eu comecei a medir a qualidade da galera quando a média de conversa técnica de todo mundo começa a se tornar, tipo, maior que a do mercado. Exato. Ou no mínimo do mercado. Sim. E eu já trabalhei em muito lugar que, tipo, a média técnica de conversa era bem abaixo do mercado. Então, esse foi minha barra, sabe? De conseguir medir a galera e falar, caramba, a gente realmente tá com um nível de qualidade bem bom, assim. E uma outra métrica disso é quando a gente começa a fazer coisas novas, assim, quando a gente é precursor. Porque é bem comum as empresas seguirem best practices, né? Mas quando você segue uma boa prática, você tá fazendo aquilo que alguém já fez. E quando você é protagonista de alguma coisa, como a gente tem sido, né? Em plataforma, em escolhas de abordagens para ganhar escala, e até em trabalhar com algumas especialidades, né? Machine Learning, Big Data e linguagens para altíssima performance, você tem a beleza de abrir aquele campo de visão, mas também a responsabilidade de replicar para o seu time um modelo de continuidade, que não está escrito em lugar nenhum. Sim. Então, isso eu acho que demonstra o quanto o nosso time amadureceu. Quando a gente vê as pessoas abrindo caminho, se preocupando com a perenidade disso, formando novas gerações, criando um modelo que sobreviva a eles, né? Isso é deixar um legado super positivo e contribuir, inclusive, para o desenvolvimento de tecnologia no país. Sim. Uma coisa que eu acho incrível da gente ter um Labs, seja em Franca, seja em qualquer outro lugar, é que exatamente a gente tem uma empresa, escritórios diferentes, do tamanho do Magazine Luiza, do tamanho do Luiza Labs, que impactam pessoas numa escala inimaginável, muito maior às vezes do que empresas que estão dentro de grandes capitais, né? Isso eu acho sensacional. É verdade. A gente no Labs agora tá com mais de 800 pessoas, né?
distribuídas entre São Paulo, Uberlândia e Franca. E a gente tem algumas coisinhas em outros lugares, tem coworking em São Carlos lá também. E a gente até tem esse approach agora, né? De, putz, vamos chegar mais perto das universidades e ver como que a gente contribui, como que a gente pode, sei lá, ajudar e pegar coisas de volta também, por que não? A gente já fez isso com várias coisas open source também. Acho que esse mindset de ganha-ganha tem tudo a ver e é mega filosofia do Magazine. Né? E a gente tem intercâmbio o tempo todo, né? Além de estar fisicamente em todos os sites, a gente, né, faz questão de conviver, a gente tem tecnologia em real time. Então é bem comum você ver um grupo reunido, né, em uma mesma agenda de design, às vezes, e tem pessoas que estão em 3 sites diferentes. E hoje, pra gente, é muito natural. E às vezes, eles nem estão nos escritórios, né? Tem os 3 escritórios, tem pessoas no trânsito, tem gente pelo celular, tem gente que tá de casa e funciona muito bem, né? A gente aprendeu a lidar com isso muito naturalmente, né? É bem verdade. Isso eu acho muito bom, porque realmente a gente consegue fazer um uso muito bom dessa conectividade. Eu acho que isso agrega demais para a empresa e faz com que a gente consiga ter o polo em cidades menores. Sim. E até, eventualmente, quando o pessoal vai fazendo home office e tudo mais, tipo, fica natural, né? Porque você tá acostumado, então não tem fricção. Exatamente. Bom, e outra coisa que eu acho curioso do Labs a gente tem várias pessoas diferentes, de gerações diferentes, em lugares diferentes. Verdade. E acho que diferença é uma palavra boa, na real. Não é uma palavra ruim, em nenhuma forma. E eu queria saber de vocês. Como que vocês observam a convivência? Como que vocês observam a convivência de diferentes gerações nessa construção do ambiente analógico versus digital? E esse analógico versus digital quer dizer o quê, né? Naquele papo de transformação digital que a gente tanto escuta, que todo mundo vem falar com a gente e tudo mais, nesse papo de transformação digital, quem vive isso sabe que não tem nada a ver com tecnologia digital e analógica em si. Tem mais a ver com comportamento. Exato. Mas a analogia que se faz é que o analógico se refere a coisas mais hierárquicas e mais antigas, e o digital é algo mais dinâmico, mais ágil e tudo mais. Como que vocês acham que as pessoas contribuem para essas coisas? E como que vocês presenciaram isso? Mais a Thalita, eu acredito. Legal. Bom, eu tive a oportunidade de passar por várias fases assim, do crescimento da empresa, né? E o que é bem legal é que a gente não deixou ninguém pelo caminho. A gente não trocou nossa equipe das lojas, quando a gente levou a revolução digital, a transformação digital, enfim, que nas lojas nada mais foi do que transformar a maneira como elas trabalhavam. Então, antes o vendedor fazia um pedido de venda no computador, hoje ele faz no celular. Para ele é uma analogia do digital, porque é móvel, é pela internet, é uma experiência autônoma, né? E para ele foi uma mudança de patamar, porque na prática representou mais vendas fechadas no dia, porque se o tempo de fechar uma venda é menor, ele vai conseguir fazer mais, então mais renda, mais autonomia, porque o fluxo todo começa e conclui com ele, mas era um veículo novo. Esse funcionário, esse colaborador, muitas vezes não estava acostumado com essa tecnologia no seu dia a dia. Então, à medida que ele aprendeu a trabalhar com isso, ele se empoderou, ele percebeu que ele era capaz de coisas novas, então foi bem transformador. Mas isso não foi só na ponta, nem só nas lojas, nem só nos CDs. Isso aconteceu também nos escritórios, né? A gente via pessoas que estavam nas áreas comerciais, enfim, áreas de apoio e gestão, há 15, 20 anos, e também perceberam o quanto essa mudança aproxima as pessoas e destrava relações de controle, né? Sim. O que é muito bom, porque acelera, mas também gera desconforto, porque da mesma maneira que você gera autonomia para quem antes dependia de uma aprovação, você pode gerar insegurança para quem antes aprovava algo, Sim. né? Para quem estava no controle. E aí, como fazer essas pessoas se sentirem engajadas com esse movimento? Primeiro que o digital traz essa maior relação de confiança, essa proximidade entre as áreas. E aí acho que a analogia de digital é boa por isso, porque tudo aquilo que trafega num canal online, digital, a mensagem, o pacote é menor, chega mais rápido até o destino, você tem menos passagens de bastão aí no meio do caminho, né? Tudo é mais direto. Então o que a gente viu acontecer foi que as pessoas que conseguiram enxergar nesse movimento uma oportunidade de focar mais o seu tempo no seu cliente final do que em controles internos, né? Gastar mais tempo na experiência do seu cliente do que em vigiar o seu colega. Foram os early adopters, conseguiram fazer isso mais rápido e ajudar a puxar o movimento. Aquelas que foram entendendo e vendo o quanto aquilo potencializava o seu trabalho e ajudava a empresa a crescer,
deram massa, né? Deram corpo no movimento. E quem teve um pouco mais de dificuldade foi levado pelo grupo também. Aí tem um lance da cultura da empresa de ajudar as pessoas a enxergar o que está diante delas como uma oportunidade. E aí isso faz com que todo mundo cresça. Então, desenvolve o perfil daquele profissional, melhora a empregabilidade dele, melhora a qualidade técnica dele, faz com que a empresa consiga colocar coisas mais rapidamente no mercado. A gente passou a ser mais protagonista e construir mais tecnologia em casa, em vez de comprar muita coisa. E assim também nas pontas, a gente passou a assumir muitas coisas da nossa logística, do comercial, internamente, porque isso aumentou a nossa confiança, e com aquele tempo que sobra, quando você simplifica o processo, você pode fazer coisas de valor. Então, na prática, pra gente, foi focar a energia naquilo que realmente importa e diminuir controles e aumentar a confiança. Legal. E a gente tem diferentes contextos de, por exemplo, tem gente que, sei lá, começou trabalhando com mainframe e se pá, ainda trabalhava, sabe? Sim. E tem muita gente que eu conheço que às vezes fica pensando, putz, eu queria migrar de área, quais dificuldades eu vou enfrentar, e a gente viu isso dentro de casa, Sim. né? E você, muito mais, a gente tem isso contado bem no primeiro episódio, mas a Thalita já tava há um tempão aqui no Magazine, e a gente aqui em São Paulo tava aqui há menos tempo, então a gente não vivenciou tão próximo essa mudança toda. Por isso que é legal pra caramba você dar esse depoimento pra essas pessoas que de repente querem falar, pô, não sei se eu mudo, se eu não mudo. Minha frase é, muda, cara. É isso aí. Muda, sabe? A gente tem pessoas no time hoje que já trabalharam com COBOL e hoje estão desenvolvendo em Node, em Java, em Go. Teve gente que tem só de carreira, 25, 30 anos, que tem 50, 55 anos de idade, gente próximo de aposentar. Tem gente bem jovem, de 20, 21, 19. A gente tem homens, mulheres, portadores de necessidades especiais, pessoas das mais diferentes histórias de vida. E é isso que faz o caldo ser tão saboroso, assim, faz a nossa entrega ser uma coisa tão rica, porque você tem o quanto é complementar o que cada uma dessas pessoas agrega, o que elas trazem de experiência. E evoluir de tecnologia é algo que é super possível, assim. Acho que a primeira barreira é o medo, mas o que a gente viu foi que quem sentou, leu aquela linguagem, encarou, conseguiu. Então eu diria para todo mundo que já trabalhou com mainframe, que trabalhou com COBOL, que tem mais um monte de gente que já fez isso e que também tá fazendo outras coisas, trabalhando com linguagens web, enfim. Então, acho bacana isso. Meu primeiro estágio foi em COBOL. Eu sinto saudade. Eu não sentiria também. Porque, cara, é um ambiente complicado, assim. Eu sempre fui mais agitado, assim. Eu gosto desse dinamismo louco que a gente vive, assim. E agora que a gente presenciou tudo isso e a gente viu que o digital é um negócio que ele tá aí pra ficar, né? Não tá aí pra sair daqui a pouco. Exato. Talvez ele vai virar quântico. E aí vem aquelas aspirações doidas. Mas aí, como que vocês enxergam os outros papéis que não tem a ver com tecnologia vão estar afetados com isso? Principalmente nesse lance de evoluir a carreira e estar no interior e estar longe dos grandes centros e tudo mais. Como que vocês acham que isso vai ser afetado? Então, Gouveia, você comentava que com a evolução da tecnologia, né, com a evolução do digital, as profissões vão mudar, né, não só as envolvidas com tecnologia, e é super verdadeiro. A gente viu acontecer isso em outras gerações também. Por exemplo, quando teve a Revolução Industrial, o modelo de trabalho das pessoas mudou. Quem trabalhava manualmente na linha de produção precisou aprender a trabalhar com as máquinas. Agora a tecnologia ela vai fazer parte de todas as carreiras, né? Os profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, que antes eram treinados na faculdade a dar diagnósticos precisos, a construir cálculos confiáveis, a dar diagnósticos técnicos, vão ter apoio de tecnologia para isso. Machine learning, inteligência artificial é muito melhor do que a gente para fazer tarefas previsíveis, repetitivas, que precisem de uma quantidade grande de cálculo no intervalo curto de tempo. Mas uma coisa que vai continuar muito forte em todas as profissões e que vai ser inclusive potencializada pelo digital é um aspecto humano, que é como é que eu reajo num ambiente complexo? Como é que eu lido com a incerteza? Como é que eu pego o resultado daquele diagnóstico, um médico, por exemplo, e aplico aquilo no tratamento do meu paciente? Então, o skill que vem a partir daí é como usar a tecnologia, assim como na Revolução Industrial, né? Usou-se as máquinas para produzir velocidade de construção. Agora, como é que eu uso o digital para conseguir curar o paciente? Porque, de fato,
a função do médico e o para que a gente vai lá, né? O que a gente espera dele não é que ele só me dê o melhor diagnóstico, mas que ele consiga me ajudar a sair daquela doença, porque ele me ajude a me curar. Então, se a diagnóstico por imagem, inteligência artificial, predição, for me ajudar a ter naquele médico, né, um diagnóstico mais preciso, mais rápido, eu vou continuar precisando daquele médico para me ajudar a me curar, a fazer o tratamento certo, a lidar com as adversidades ou com a questão emocional que vem, né, de um tratamento, e assim em todas as áreas. Um advogado, ele precisa escolher qual é a melhor lei ou qual é o melhor amparo jurídico, mas no fundo é ele que vai desenrolar aquela negociação, aquela relação de acordo ou de desacordo, em todas as áreas, em tecnologia também. A gente sabe que a tecnologia ela é meio para muitas das nossas áreas de atuação, inclusive as de desenvolvimento. Então vem os frameworks, as plataformas. Hoje em dia, para você fazer cálculo, machine learning, você não precisa necessariamente escrever todos os algoritmos. Você tem plataformas com algoritmos, você pode escolher entre eles e ter o conhecimento matemático para ver qual melhor se aplica. Então eu acho que é uma nova revolução digital que não substitui as pessoas, mas que potencializa e traz à tona um elemento humano. Concordo inteiramente com a Thalita. Acredito que a gente tem que estar cada vez mais acurando a nossa interpretabilidade dessa tecnologia, dessas ferramentas que a gente tem hoje em dia, e que a gente não tem que ter medo da tecnologia, né? Isso em qualquer nível, qualquer cidade, qualquer lugar. As máquinas não vão dominar o mundo, sabe? A gente precisa olhar e trabalhar junto com elas, porque elas estão aí realmente para melhorar nosso trabalho, nossa experiência e tudo mais. E eu acho que, na verdade, assim, como desenvolvedor, que apesar de não desenvolver mais tanto, eu fico, sempre que dá, eu vou lá codar um pouquinho, né? É um prazer, né? Porque é aquela coisa que você gosta. A gente ama, né? E eu fico curioso em saber coisas do futuro, tipo, como que a gente vai, que tipo de facilidade que a gente vai ter no futuro para desenvolvimento, sabe? De coisas que, sei lá, um orquestrador de container que vai ser capaz de fazer umas coisas que a gente não entende hoje direito, como, tipo, sei lá, provisionar a infraestrutura de uma maneira sem a gente perceber, assim, sabe? Com vários algoritmos por trás e tudo mais. Instiga bastante minha curiosidade de que futuros legais a gente tem sobre isso dentro da nossa área. E, putz, outro dia eu recebi um colégio aqui e uma menininha perguntou pra mim, ela falou que queria fazer direito e ela falou, como você acha que os advogados vão ser afetados, né? E eu falei, putz, os advogados de alguns tipos de advocacia já tem um puto impacto sobre isso, porque, tipo, a análise de contrato é um negócio que já é feito com isso há alguns anos, sabe? Exato, a gente olha lá, por exemplo, muitas das tecnologias que a gente trabalha hoje faz análise semântica, análise de linguagem natural, interpretação de contextos, e um advogado faz isso também, né? Sim, a diferença é que você aumenta a produtividade dessa pessoa exponencialmente, assim. E fora que se ele pegar muitas vezes o mesmo caso de novo, ele já tem uma base de conhecimentos acima da qual ele pode trabalhar, né? Sim. E tem outras coisas que podem ser legais também. Por exemplo, minha esposa é arquiteta. Então ela tem que redigir contrato, vira e mexe. Exato. Imagina se você tem um serviço que consegue fazer isso de maneira muito mais rápida, ela vai gastar muito menos tempo fazendo coisas que não tem tanto a ver com a profissão de fato dela, mas com as burocracias da profissão. E mais produzindo valor de verdade, sabe? Esse é um propósito maravilhoso. Acho que tudo tem que ir para esse lado. A gente realmente conseguir utilizar da melhor forma possível. E até gerar comunidade, né? Por exemplo, às vezes você tem um caso tão complexo que 2, 3 pessoas poderiam contribuir. Então, 2, 3 advogados, 2, 3 arquitetos. E a gente tem plataformas que conectam pessoas que conseguem construir cada uma parte do trabalho, mas de uma maneira orquestrada, inteligente, né? Isso faz com que os custos diminuam, que você possa usar o melhor da competência de cada um. Então, com toda certeza, a tecnologia ela é um potencializador, ela não substitui a pessoa, mas ela traz a possibilidade daquela pessoa explorar seu máximo potencial, né? Seu máximo talento. Sim, concordo plenamente. Sim. Tem um aspecto legal de ensino, que é o ensino técnico, né? Eu não tive essas coisas. Quando eu era adolescente, eu comecei programando com uns 14 anos e eu fiquei meio batendo cabeça sozinho, como eu faço até hoje mesmo. E eu investia mais meu tempo em banda e tocar e não sei o que lá. Ai, que legal. Tanto que eu tive uma porrada de banda, tipo, uma porrada mesmo, assim, mais de 10. Porque é difícil conviver. E é um baita aprendizado, né? Tem até um livro de tecnologia bem legal, vou te dar de presente, que fala de lições de tecnologia e empreendedorismo com as bandas de rock.
Porque pra você conseguir tocar Nossa, junto com que outras correlação. pessoas, Caramba. que cada um tem uma história de vida e cada um tem o seu tempo ali na música, você tem que ter um esquema de negociação, de sinergia, Nossa. de trabalho em equipe, né? Então, eu tive tanta banda por causa disso. Eu era adolescente, que já é difícil por si só. E aí, banda adolescente, é tipo, você vai ter várias mesmo. Porque É isso adolescente não sabe conviver muito bem. Ainda mais quando tem a ver com ego, opinião, ferrou. E eu não sabia lidar com isso. Teve uma banda que eu tive durante muitos anos. Quase 10 anos. E as outras bandas não duraram muito. Não era solo, não, né? Era uma banda mesmo. Essa. Não, hoje eu tenho uma banda solo. Sou só eu. mas, pô, quem estiver ouvindo e quiser tocar... Mas e o que vocês veem de ambiente de ensino técnico e tudo mais? Cara, eu tive a oportunidade de fazer um ensino técnico de informática, era junto com o meu ensino médio. Aí era um curso integral, e era legal porque era numa cidade menor, que é Volta Redonda, e assim, eu visualizei que essa escola acabava dando uma visibilidade muito grande pros jovens, a galera, tipo, eu mesmo. Você entra com 15 anos, né, no ensino médio, com 17, muita gente já conseguia sair empregado, assim, não era um baita emprego, mas, poxa, o cara já sabia codar, tranquilamente, sabe? A gente aprendeu Java em 2015, a gente tinha acabado de virar. Quando eu entrei, foi a última turma de Delphi. Caraca. Eu fiquei bem feliz, e aí aprendi Java, e a gente já via PHP também, algumas coisas nesse nível, banco e tudo mais, bem abrangente e tal, mas, pô, já é uma coisa bem legal pra uma cidade que, sei lá, tinha 250 mil habitantes. Então, foi uma oportunidade muito boa. E aí já me deu, assim, uma noção bem legal do que eu queria realmente projetar pra minha carreira. Que da hora. Eu concordo inteiramente. Eu também tive... Minha primeira experiência com tecnologia veio do ensino técnico. Eu fiz muito parecido até o caso. Legal. Eu fiz uma escola do Sebrae, que era também período integral de empreendedorismo. E eu fazia o ensino médio numa escola pública à noite. E aí, para conseguir equilibrar a grade, né? E essa escola do Sebrae, ela era em um período de 4 anos. E o ensino médio eram 3, então no último ano, à noite, eu fiz um outro técnico de contabilidade informatizada. E aí, nesse período, era a era dos sites, né? Então, eu aprendi um pouco a construir site, ambiente web, alguns bancos de dados, algumas primeiras linguagens de programação. E meu interesse também veio daí. E eu também vi pessoas saindo empregadas. Eu, inclusive, comecei a trabalhar bem cedo. Eu consegui, inclusive, trabalhar na área por causa do curso técnico. E a gente vê hoje ETECs, escolas do modelo SESI, Sebrae, FIENG, escolas técnicas particulares mesmo, escolas técnicas que vêm de associações. Eu acho que o ensino técnico, ele é um caminho curto para o cara já entender o que ele quer, qual é a vocação, já se profissionalizar e conseguir, inclusive, ajudar a pagar o estudo. Para muita gente pode ser uma oportunidade, né? Eu acho que é bem legal, sim. E eu acho que o bom de ter isso nessa idade é que já faz isso que o Ciconha falou que aconteceu com ele, sabe? Já engatilha, já dá aquele gosto de ser isso que você vai querer. Isso. E mesmo se não for, é positivo também, sabe? Exato. Várias coisas na vida tem a ver com você saber o que você não quer. Exato. E é pra dar o gosto mesmo, assim, porque não necessariamente o que eu aprendi naquela época eu vou usar pra sempre. A gente tá falando de tecnologia, né? As coisas mudam numa velocidade absurda. Tanto que eu nunca quis trabalhar com PHP na minha vida. Mas foi legal, porque eu olhei pra aquilo e falei, que da hora, é legal trabalhar com isso, mas... E você aprendeu vários conceitos de base que são Exatamente. essenciais pra você tocar seu dia a dia. Realmente, pra direcionar eu achei incrível. E acho que é prático, né? Por exemplo, às vezes a faculdade é muito conceitual, muito teórica. O curso técnico ensina que o cara tem que trabalhar mesmo. Como é que é o dia a dia ali, né? Exato. Eu acho que já mostra, inclusive, qual é a realidade que você vai encontrar. E outra coisa que é legal é, nisso que você falou, muito do nosso trabalho, essencialmente, nosso trabalho inteiro tem a ver com executar. Exato. E tudo que a gente faz no dia a dia e tudo por que a gente tem crescido tanto também tem bastante a ver com isso, né? O nosso poder de focar construção. na execução, assim, sabe? Exato. Tanto que você falou da gente construir coisa em casa e não sei o que lá. A gente só criou essa capacidade por causa de capacidade de executar, sabe? Exato. Muitas vezes as pessoas falam, puta, tive uma ideia, mas, putz, a ideia no papel não revira, entendeu? Exato. Pôr no Exato. mundo, deixar ela fazer acontecer. Esse lance de ideia é bem legal, né? Tem um videozinho curto no YouTube, quem ouvir aí quiser pegar, é um resumo do livro lá, Where Good Ideas Come From, né? De onde vêm as grandes ideias. E fala um pouco disso, né? Quando alguém tem uma ideia e constrói a primeira etapa ali e compartilha, uma outra pessoa constrói algo em cima daquilo e aquilo se potencializa tanto que se torna algo que transforma a vida das pessoas. Ele conta a historinha de como foi descoberto lá o conceito que gerou o GPS, que gerou a API que a gente conhece hoje, que tem o Waze, Foursquare e todas as redes sociais, amparadas em cima disso, porque alguém construiu um modelo para ler coordenada geográfica e trocou com alguém, e que fez o GPS, que depois fez a API tá aberta e nasceu esse monte de coisa que existe.
Então, o primeiro passo é a execução sem dúvida e pensar que alguém pode construir algo em cima, né? Então, acho que o conhecimento ele não pode ficar escondido, guardado. O contexto digital que a gente conversou traz, acho que isso, assim, né? Esse menor senso de propriedade intelectual e esse maior desejo de colaboração, de comunidade, né? Acho que o mais bonito de trabalhar com coisas relacionadas à internet e com tecnologia em geral hoje em dia é que não importa onde você tá, né? Exato. Porque, putz, você tem tudo ao alcance se você tiver uma conexão com a internet. Exato. Não precisa nem ser tão boa. E hoje em dia a infraestrutura já é bem melhor do que há 10 anos atrás, por exemplo. Exato. E aí, independente de onde você tá, as coisas acontecem, sabe? Exato. Esse vídeo falava disso, né? De você criar um ambiente onde as pessoas troquem ideias para construir coisas em cima. Mas esse ambiente não precisa mais ser um ambiente físico, né? Sim, na internet, hoje, esse ambiente pode ser uma plataforma, um contexto online, onde as pessoas possam evoluir a partir de algo que alguém já fez, né? Ou que alguém está estudando, enfim. Sim, excelente. Bom, e acho que a gente acaba por aqui, né? Infelizmente. Senão esse episódio vai ficar grande demais e a gente já tá com perigos de fazer devaneios aqui sobre esses assuntos. A gente começa a filosofar, né? Mas isso aí, a gente puxa essas filosofias para outro episódio. Boa. Beleza? Boa. Bom, pessoal, então é isso. Valeu pela audiência. Você consegue chegar em nós pelo Twitter, @cabecadlab, pela hashtag cabecadlab ou pelo e-mail cabecadlab@luisalabs.com. Todo mundo ri quando eu falo cabeca. É porque cabeça, se alguém digitar cedilha, não vai dar certo. Entendi. Infelizmente a gente tem esse problema tecnológico aí. Mas vocês encontram a gente por aí. Vocês encontram o Ciconha aonde? Bom, no Twitter é fciconha. Meu LinkedIn é Felipe Ciconha. Você me encontra e redes sociais no mais eu não tenho mais muito, não. Tamo junto. E a Thalita? Thalita Pasquini, nas redes sociais costumo usar isso daí também. E no Luiza Labs, cola aí no nosso canal, vem visitar a gente, ouve o podcast, a gente quer ver você por aqui. Isso aí. Bom, fique à vontade para mandar perguntas, interagir com alguma besteira que a gente tenha falado aqui ou complementar as coisas que a gente falou aqui nesse episódio. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Boa. Valeu. Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.